E olha a lapada que o Haddad deu nessa jornalista. De setembro para cá, o governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população prefere acreditar no mentiroso. Aí depois a jornalista diz que a imprensa não é poder público. A imprensa não é poder público, mas a imprensa é uma concessão pública. E se a imprensa realmente tivesse credibilidade, vocês teriam conseguido convencer a população a não acreditar nas mentiras do Nicolas Ferreira. Fazendo as devidas ressalvas sobre as críticas que o governo merece na área da comunicação, vamos aqui destrinchar o que essa pseudo-jornalista falou, porque ela não é jornalista, ela é uma militante da direita e do mercado financeiro. Vamos lá, a taxa Selic tá alta, bebê, não é porque o governo não tem credibilidade não, é porque o mercado financeiro manipula os dados e pressiona o Banco Central a aumentar a taxa Selic. O déficit público do governo Lula tem terminado esse ano de 2024 com o menor índice desde 2015, minha gente. E todo dia o mercado financeiro cobra do governo: corte programas sociais, corte programas sociais para diminuir essa dívida pública. A gente não vê o mercado financeiro: corte isenções fiscais dos empresários, corte isenções fiscais das empresas. Não, é sempre para cortar do lado mais pobre para que o Lula se descapitalize, politicamente falando, e não consiga se reeleger em 2026 e eles consigam eleger o candidato dele. Então, se a taxa de juros está alta, não é por falta de credibilidade do governo Lula, não. É porque o Lula, o governo dele, está fazendo exatamente o correto e que desagrada ao mercado financeiro e setores da elite. Já em relação ao fato da população preferir acreditar no Nicolas do que no Lula, no governo Lula e na imprensa, meus amigos, vocês estão desconsiderando totalmente o poder das redes sociais, das Big Techs. Todos nós sabemos que as Big Techs privilegiam a extrema-direita. A extrema-direita dá lucro para as Big Techs, porque a extrema-direita consegue mentir muito e as mentiras conseguem viralizar e dar clique, gera lucro para essas empresas. Sem falar também no alinhamento ideológico dos donos dessas Big Techs. Se você acompanha as últimas notícias, você vê o alinhamento do Mark Zuckerberg e do Elon Musk à extrema-direita. TikTok, nem se fala. E olha só quem reapareceu do mundo dos mortos para criticar o Alexandre de Moraes. O termo que eu gostaria de usar é sacanagem, mas eu não vou usar. É uma crueldade com Bolsonaro, um desrespeito à história brasileira. O que estão fazendo com ele? Ai, que peninha do milho. O senhor Boné recomendou negar a Bolsonaro a viagem aos Estados Unidos para atender a um convite do presidente eleito Trump. Claro, fazem um embasamento jurídico, o papel aceita, não pode, porque o artigo tal, não vejo necessidade, ele não representa o Brasil. Então, o cara quer fazer essa viagem, ele não está condenado. Está indiciado, não está preso. Não está preso. Quer viajar, não ameaça fugir, segura o passaporte do Bolsonaro. Não está condenado, mas está sendo investigado, tem medidas cautelares e ameaça fugir sim. Tanto porque já visitou embaixadas de países aliados dele, da extrema-direita, como também já orientou, já aconselhou outros investigados a fugirem do Brasil. Fale a verdade. Eu acho péssimo, ou achei péssimo, quando não se permitiu que o Lula, ministro Toffoli, amigo do Lula, amigo do PT, proibiu que o Lula acompanhasse o enterro do irmão dele. Achei, e disse na época que foi uma enorme, brutal desrespeito ao ser humano. Em relação ao Lula, você está plenamente correto, até porque o Lula jamais corria risco de fugir ao ir pro velório do irmão dele. Mas em relação ao Bolsonaro, passou foi longe. E não adianta querer arrancar esse fato do passado para dar uma dizentão não, viu, querido? Não engana não. Falou para depois embasar a declaração do Xandão, que quem vai dizer não, a não ser que ele mude de ideia, o que eu acho muito difícil. Gonê, Xandão, vocês vão queimar no inferno. Se é que o inferno existe, isso vai levar vocês para o inferno. Vocês vão lembrar das minhas frases
quando as almas de vocês estiverem queimando na eternidade. É mais fácil a sua alma ir queimar no inferno. Esqueceu que você foi aliado da ditadura. Esqueceu também que você menosprezou a felicidade de um gari apenas porque ele não tem o mesmo poder financeiro que você. Sabe você, Boris, que esse gari que você menosprezou no passado, ele pode ser muito mais rico que você. Porque ele é rico de coisas que o dinheiro não compra. Como, por exemplo, caráter. Veja aí o vídeo que o Nicolas e o Bolsonaro não quer que você veja. É de tributar não só consumo e renda, mas também transações, era uma ideia que nós consideramos desde o início. Nunca foi a CPMF. Você nem vai passar mais em banco, você vai pegar o seu celular, encostar no do outro cara e transferir o dinheiro de um para o outro. Então, como é que você vai tributar essa transação? Tem que ter um imposto que tribute uma transação digital. Então nós estamos procurando essa... Pois é, meus amigos, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, o Pix, a essa altura do campeonato, já teria sido taxado. Não existe preocupação do Nicolas, do Bolsonaro, em relação à classe trabalhadora não, tá? Toda essa mentira de que o Pix seria taxado ou de que as pessoas poderiam pagar imposto de renda após o governo monitorar as transações de Pix acima de R$5.000 não passa de balela, não passa de manipulação política para tentar destruir o governo atual. Além disso, minha gente, o próprio Nicolas votou a favor da taxação das blusinhas, daquelas compras daquelas empresas chinesas que você compra pela internet. Ele e toda a bancada do PL, do partido do Bolsonaro, votaram a favor. E o Nicolas e toda a bancada do PL votou contra a reforma tributária que vai isentar uma grande quantidade de produtos da cesta básica para baratear comida para a boca do brasileiro, e eles votaram contra, assim como também são todos eles contra o fim da escala 6x1. Mas se você acreditou no Nicolas, parabéns, porque agora a monitoração da Receita Federal nas contas bancárias vai voltar a ser como era antes. Então as transações a partir de R$2.000 já vão ser monitoradas, viu? Beijos!